Telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Vamos hoje falar sobre um assunto que está na ponta da língua de todo mundo, as enchentes de Joinville. Sempre houve enchente desde a imigração europeia que veio para cá, ela se defrontou sempre com as enchentes. A Joinville foi construída grande parte dentro de manguezais, ao nível do mar quase, 2, 3 metros acima do nível do mar, e as enchentes grandes de chuvas, de trombas d'água, sempre aconteceram em Joinville. E nós temos um complicador que é a enchente mais a maré. E outros complicadores que foram sendo construídos na medida que a cidade foi crescendo e foi tomando espaços. Então, as causas das enchentes de Joinville são muitas. E para evitar que pessoas construíssem em áreas da pluma das enchentes, enchentes com maré, enchentes sem maré, enchentes com chuva e maré de exígia, que é aquela maré grande da Lua, foram estabelecidas leis que não prejudicassem o cidadão, com autorizações que a prefeitura daria em caso de áreas sujeitas a esses fenômenos naturais. Então, nós assistimos essa semana uma chuva muito forte, em 2 horas nós tivemos 53 milímetros, que é muita coisa. A gente vem falando já há muito tempo sobre as mudanças climáticas, os impactos que o aquecimento da atmosfera está sofrendo. Nós ultrapassamos os limites do aquecimento e isso se reflete na programação das chuvas. Então, quando a terra esquenta demais, chove para esfriar. Essa é a natureza da coisa. Joinville impermeabilizou, você tem esse problema também da impermeabilização. Nós temos, assim, quantidade de chuvas aumentando, concentrando-se, chove-se a mesma quantidade, mas a chuva que cai, ela se concentra em um menor espaço de tempo. Então, isso é importante. Então, essas enchentes de Joinville, elas tiveram uma legislação que eu vou passar para vocês aí. Vocês vão conferir lá na Prefeitura, no IPUJ, na CEINFRA, na Câmara de Vereadores. São leis que foram feitas para o cidadão, para que a Prefeitura não conceda licença de construção dentro do rio, em cima da mata ciliar, respeite a lei de fundo de vale, que são as leis de Joinville. Nós temos a legislação do plano diretor, tudo balizado direitinho, nós pagamos esses engenheiros todos em Joinville para tomarem cuidado, conta da gente, para que não se faça uma casa onde dá enchente, para que não se autorize uma loja no centro da cidade. Todo mundo sabe que dá enchente na Rua 15, na Rua do Príncipe, na Rua 9 de Março, na Rua Jerônimo Coelho, e em muitas outras ruas da cidade, na Anita Garibaldi, na Visconde de Toné, e na Getúlio Vargas, no Aventureiro, na Vila Nova. Em todos os lugares tem enchentes, mas as causas sempre são distintas. Então, quando você acumula muitos impactos negativos, acontece o pior, como nós assistimos durante a semana, essa chuvarada forte que deu num curto espaço de tempo, caiu muita água, o solo não conseguiu infiltrar essa água toda, ela foi para a canalização da rua, rios entupidos, rios estreitados, casas dentro de rios, rios com galerias fechadas, subdimensionadas. Então, tudo isso, gente, não foi respeitado na legislação. Então, nós temos as leis, por exemplo, do plano diretor, nós temos Código de Obras, Código Ambiental de Joinville, nós temos a Agenda 21,
Nós temos a lei de uso e parcelamento do solo, nós temos a consulta amarela para a construção, a lei de fundo de vale do engenheiro Greipel, que nunca foi, ela não pegou, o pessoal não respeitou essa lei. O engenheiro Greipel foi assim um estudioso das águas, dos rios, das enchentes, da drenagem, e esse engenheiro foi colocado na geladeira, pelo jeito, como acontece com muitos profissionais competentes que não atendem o clientelismo. Então, eles são afastados, porque atrapalham. Então, nós temos a lei federal do IBAMA, o Código Florestal, que diz que as matas ciliares, elas têm que ser respeitadas nos 30 metros para cada lado do rio. Joinville agora, na lote, disciplinou isso com um espaço menor, com 15 metros em alguns casos. Nas áreas consolidadas é possível até fazer uma galeria, mas tudo isso autorizado, controlado pelo CRE, etc. Né? Então nós temos as leis ainda, o alvará de construção. Você só recebe um alvará se você atendeu todos os requisitos legais. Importante isso aí. Então, a legislação é muito boa, nós temos em Joinville. Há muito tempo que nós já temos essa legislação. Mas os órgãos licenciaram construções, até muito recentemente, em áreas que não poderiam ser edificadas, em muros que não poderiam ser construídos no meio do rio, em rios que não poderiam ser estreitados. Tem rios aí que tinham, antes dos muros, tinham 10 metros de largura com a área de enchente. Hoje são 2 metros. Essa água, quando chega, ela extravasa, vai para a rua. Certo? Então, de quem é a culpa? Da natureza? Não, é do ser humano. Mas então a legislação que nós temos é muito boa. Se nós tivéssemos atendido à legislação, nós não teríamos prédios dentro do Rio Cachoeira, que é um estrangulador fantástico das águas no centro da cidade. E as causas, então, as causas são as mais diversas. Nós temos, por exemplo, construções não autorizadas de obras públicas e da iniciativa privada, como casas, galpões, muros de arrimo, estreitamento de rios, avanço de lotes sobre os rios. Então, isso aí é algo fantástico, é algo que impacta mesmo. Estou mostrando aí para vocês alguns desenhos onde a gente mostra a mata ciliar, os 30 metros, com vegetação, a calha normal do rio sem enchente, depois uma calha do rio com a área de enchente, que é uma expansão que vai para as margens. Às vezes são mais de 30 metros, às vezes as águas se espraiam muito mais, porque o fundo de vale às vezes é mais largo do que a gente pode imaginar, mas a prefeitura e o IPUJ sabe exatamente qual é a pluma das enchentes em Joinville. Então, eles, quando autorizam uma construção, eles sabem que é aquela vítima que vai construir na Jerônimo Coelho, vai construir na rua Itajaí, na rua 9 de Março, se a loja não tiver 1 metro de altura para ter acesso, ela vai levar água nas prateleiras, estragando móveis, estragando pisos, carpê, mercadorias, e leva esses coitados desses que tiveram essa licença para abrir aquela loja, para retificar aquela loja, para prejuízo total. Então, isso nós assistimos aí quantas lojas que nós tivemos, até, inclusive, lá na Vigorelli, o vento foi tão forte que destelhou todo, arrebentou com uma estrutura de madeira de um restaurante. Eu quero, então, conversar com vocês as causas. Então, as causas são essas. O cara construiu a casa dentro do rio. O cara construiu o galpão da fábrica em cima da mata ciliar. Ele fez um muro e tomou um pedaço do rio. Ah, porque a minha escritura vai até esse ponto. Não, o rio, à medida que a cidade foi impermeabilizando, as águas foram sendo mais fortes, elas
precisaram de mais espaço. E o rio começou a tomar espaço para ele passar. E as pessoas fecharam esse espaço que o rio estava cavando com muros. E quando a água vem, e tem muro, ela vai para onde, se ela não pode passar ali? Ela vai no vizinho, ela vai na rua, ela vai dentro da loja, ela vai dentro da escola, ela vai dentro das casas. Isso, a natureza é muito sábia. O ser humano é que é errado, é corrupto. Só dinheiro autoriza clientelismo. Mas é um problema sério que nós temos que estudar. Como é que nós vamos resolver isso aí? Como? Com as leis que nós temos aí que não são respeitadas, com uma lote que foi feito assim, sob muita pressão de setores interessados de que ela fosse aprovada assim, não se respeitaram fundos de vale, queriam usar até o meio do rio para construir casa. Isso aí tudo vai ter reflexos futuros com prejuízos, mega prejuízos. Vai chover mais concentradamente daqui para frente. Chuvas de 2 horas passam a ter 1 hora. Chuvas de 1 hora passam a ter só meia hora e a mesma quantidade de água que cai, ela vai entrar na loja, ela vai entrar na fábrica, ela vai entrar na oficina, ela vai entrar na casa, ela vai entrar nas escolas. Vamos analisar essas imagens que as televisões estão mostrando em Joinville, os noticiários, os jornais, as rádios estão falando sobre isso aí. Aonde é que nós vamos morar? Vamos morar no morro? Vamos morar na beira do rio? O pessoal está invadindo áreas de preservação permanente para fazer uma casinha. E a prefeitura não controla, não fiscaliza. De quem é a culpa? Quem vai pagar essa conta sempre é o contribuinte. Mas isso nós vamos falar no segundo bloco deste programa sobre as enchentes de Joinville, no programa Ecologia em Ação com o engenheiro Gert Fischer. Aguarde lá no segundo espaço que nós temos novidades. Companheiros do programa Ecologia em Ação, nós estamos voltando nesse segundo bloco para falar ainda e bastante sobre as enchentes que se abatem em Joinville. A TV da cidade é de Joinville, nós temos que tratar dos problemas e das soluções para Joinville. Então, é um programa de educação ambiental, um programa de alerta, um programa que tem alertado sobre as mudanças climáticas, aumento dos ventos, as árvores estão quebrando, tem casa desmoronando, tem casa sendo destelhada, chuva entrando em lugar que nunca entrou antes. Complicado isso aí. A engenharia não está se adequando às mudanças climáticas atmosféricas. Então, aquela calha que o engenheiro calculava com 0,5 metro de largura, com 0,5 metro de altura, essa calha tem que aumentar para 1 metro de largura, 1 metro de altura. Tem coberturas gigantescas que as calhas têm 2, 3 metros de largura, verdadeiros rios. Dá para andar de caiaque dentro da calha quando chove. Tanta é a água que se acumula. Então, existem hoje licenciamentos ambientais que estão prevendo para telhados, para coberturas muito grandes, 1 hectare, 2 hectares, 10 mil, 20 mil, 30 mil metros quadrados de cobertura. Para onde é que vai essa água que vem assim aos cântaros? Para onde é que essa água vai? Para não prejudicar as vizinhanças. Ela vai para um retardador, é uma grande piscina subterrânea, onde a água dessas águas entram durante os primeiros 10, 15, 20 minutos dessas chuvas fortes, elas ficam armazenadas lá dentro e com o passar do dia, esse tanque que armazenou essa água que podia ter prejudicado e dado enchente em muitas casas, ela vai sendo liberada lentamente. Então isso é a engenharia das mudanças climáticas.
Meus colegas engenheiros sabem disso, eles estão hoje projetando e a prefeitura está dando alvará de construção nessas condições para esses telhados gigantescos. Então, vamos continuar. Um fator aí negativo tem sido o licenciamento ambiental de construções privadas e construções públicas. Pontes subdimensionadas. No século passado, a prefeitura de Joinville construiu pontes muito estreitas. Vocês vejam aquela ponte lá na rua Princesa Isabel, que vai dar lá na Fabril Lepper, a ponte azul. Ela tem 24 metros de largura. Já a ponte mais embaixo, de frente ao tênis clube, ela só tem 12. Como é que a água que passou lá no 24 metros vai passar a mesma água no 12 metros? Não pode, ela sobe, estrangula e entra no terminal de ônibus. Ela volta pelo Rio Matias. As bocas de lobo começam a jorrar água como chafariz. É primário, deixa eu construir dentro, contra a lei. Algum clientelismo, algum corrupto, algum político deu essa ideia, deixa que eu resolvo depois. Sabe como ele resolve? Com o teu bolso. Você deixa de ter rua asfaltada da tua rua porque o cara fez um reparo, teve indenizações, a prefeitura teve que indenizar por causa das enchentes que ocorreram em função daquela casa que foi construída dentro do rio. É isso que acontece. Nós temos que prestar atenção. Então, o licenciamento ambiental, ele tem alguns requisitos importantes. A lei ambiental tem que ser seguida, a lei de fundo de vale tem que ser seguida. O CREA tem que fiscalizar esses engenheiros. Não é só fiscalizar se o cara tirou a RT e colocou aquele selo inspecionado. Não tem nada de inspecionado ali. O CREA tem que modificar o seu conceito perante os controles da engenharia. Não fiscaliza, não tem controle. O controle é só se pagou a RT ou não. Esse é o CREA. Impressionante isso aí. Só dinheiro. São excelentes para cobrar, mas não fiscalizam. Não fiscalizam obras que foram licenciadas e não foram fiscalizadas para ver se aquele projeto que deu entrada na SEMA foi cumprido à risca, se ele não foi construído dentro de uma área de preservação permanente, se ele respeitou as distâncias dos 15 metros aos 30 metros de um córrego de água. Então não há fiscalização, não há. Então isso, qual é o resultado? O resultado está aí, enchente. Cada vez maior, impermeabilização. Não existe uma legislação no município que solicite aos engenheiros, ou que peça aos engenheiros, ou que obrigue os engenheiros que elaboram esses projetos, que façam a água da chuva, retenham a água da chuva e coloquem em cisternas, ou que permitam a infiltração da água que cai no solo, que tirem a impermeabilização dos solos, que usem pavimentos permeáveis, que usem mais gramado para ficar mais fresco, para não ficar tão quente, usam brita e usam mais uma lona preta por baixo, é o fim. Isso não é engenharia, isso é gambiarra. Engenharia é coisa muito mais ampla, muito mais holística. A engenharia das mudanças climáticas tem que começar a ser lecionada nas faculdades. Então, nós temos aí, autorização fora dos ditames legais. Então, você tem a lei que diz que você deve atender tantos metros para construir de distância do leito do rio, que você não pode construir dentro de fundo de vale, por exemplo, que você tem que deixar o rio ter a sua área de expansão de enchente, é normal, você não pode construir ali em cima disso, que isso vai prejudicar a cidade. Você não pode fazer uma galeria, fechar o rio totalmente, não tem como fazer desassoreamento depois do rio, a limpeza da sujeira, do lixo que é jogado lá dentro, não tem como.
Nós temos rios aqui em Joinville, na Zona Sul, que estão aí com 3, 4 quadras, todos eles cobertos. Tem estaca de prédio no meio do riozinho coberto com galeria. O Rio Matias, lá entre a rua 9 de Março e a rua 15, está cheio de estaca de construção. Já tive lá embaixo, já vi. Hoje está tudo fechado. Por isso que o prefeito atual está construindo um rio novo em Joinville. Essas obras do Rio Matias é um novo leito do rio, ele vai correr dentro de uma galeria gigantesca. Pode ser que vai resolver. Com enchente não vai resolver, mas pelo menos quando não houver maré alta, vai resolver. Mas nós temos ausência de fiscalização. O órgão ambiental, o CEINFRA deu a licença de construção, mas não vai conferir como é que é essa construção. Salvo raras exceções. Quando o próprio empreendedor pede a fiscalização para que ele continue a construção, mostrando que ele cumpriu rigorosamente os ditames da lei. Tem um empreendedor assim. São mais exigentes que a própria autoridade. São exigentes para não ter complicação futura. É mais caro lá na frente fazer um reparo por determinação judicial, sai muito caro isso. O Ministério Público vai poder exigir que um prédio seja demolido que foi construído em cima de um rio, estreitando a passagem das águas. A advocacia não está preparada para isso, para as mudanças climáticas. Poucos advogados em Joinville têm conhecimento, têm especialidade ambiental das mudanças climáticas. Essa nova leva de vereadores que está chegando aí, alguns deles têm noções, são adiantados, são bastante futuristas, eles são realistas com relação ao que acontece com o município. Então nós temos assim o licenciamento ambiental, nós temos projetos que foram elaborados de uma maneira criminosa, enganando o agente licenciador. Agora, esse agente licenciador, quando fiscaliza, ele vai ver que o projetista claudicou, mentiu, enganou, tentou enganar. Aí a importância da fiscalização do órgão licenciador. Mas não acontece. Ou se acontece, muito raro. Então, nós temos aí o alvará de licença de não conformidade. Nós temos alguns alvarás que permitem a construção de muros dentro do rio, onde o projeto diz uma coisa e, na realidade, o cara avançou mais 2 metros para dentro do rio. E como não vai fiscal da CEINFRA, da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente fiscalizando essa obra, o rio vai ficar mais estreito e vai dar mais enchente para cima, a montante. E temos aí mais temas, os órgãos controladores que realmente deveriam atender essa parte na execução, a fiscalização e controle na fiscalização. Nós teríamos, por exemplo, a SEMA e a Fátima, o CREA, a Anvisa, bombeiros, Defesa Civil, os participantes do CONDEMA poderiam fazer, uma vez ou outra, uma turnê pela cidade em obras que estão com irregularidades e que foram licenciadas e continuam sendo construídas sem embargo. E temos as entidades do voluntariado, que também atendem essa parte da sociedade que está sendo prejudicada por obras ilegais, com licenças que não deveriam ter sido permitidas e concedidas. Mas é isso que a gente traz para vocês e o resultado é o que vocês viram na televisão durante esta semana que passou. E quando esses órgãos que não atendem à legislação correta fazem clientelismo, pressão política, pressão de empreendedor, o que acontece? O resultado é esse aí. Enchentes, prejuízos, casas invadidas pela lama, e todo mundo fica chorando as pitangas. Mas todos sabem que a enchente do ano que vem, a próxima, poderá ser maior.
Como é que a prefeitura liberou tanta construção dentro da pluma das enchentes? É uma pergunta que vocês devem fazer lá para a Câmara de Vereadores, para os órgãos de fiscalização. É isso que vocês têm que fazer. Não construam em área de enchente, não comprem imóvel em área de enchente. Ou construam em área de enchente, mas vai morar no terceiro andar. E o carro que fique na água. Até o próximo programa Ecologia em Ação.